Quinta-feira, 3 de maio e um ótimo dia para você. O Alerta Brasil de hoje começa com as imagens das buscas no prédio que desabou há mais de 48 horas no centro de São Paulo. Às 3 horas da madrugada, os bombeiros mudaram a estratégia de buscas. O maquinário pesado, que era evitado até então, passou a ser usado. A partir de agora, a chance de encontrar pessoas com vida é quase nula, porque já se passaram mais de 50 horas após o desabamento do prédio. Você vai ver a cobertura completa com as informações atualizadas de tudo o que acontece no Largo Paissandu e também a situação das famílias. E o Ministério Público Federal abriu inquérito para investigar o caso. Daqui a pouco também todos os detalhes. E você também vai ver muito mais. A Polícia Federal cumpre agora de manhã 45 mandados de prisão contra doleiro. A ação é um desdobramento da Lava Jato. Daqui a pouco mais informações sobre essa operação. E o poder das falsas notícias e suas consequências. Em Salvador, desempregados saem atrás de emprego, mas acabam descobrindo que tinham sido enganados. E teve gente até de outro estado que caiu na famosa fake news. Daqui a pouco você vai saber exatamente como tudo isso aconteceu. E antes das notícias, claro que eu quero prestar serviço para você que acompanha aqui o Alerta Brasil nessa quinta-feira. Vamos saber como fica o tempo? A imagem que você acompanha é da Avenida Paulista, céu fechado por lá. Agora são 19 graus e a máxima prevista não deve passar dos 28. Dia de sol aí, mas com nevoeiro, em parte da manhã, como você acompanha agora comigo, e tem possibilidade de pancadas de chuva durante a tarde. Agora a gente fala do trânsito. A imagem também da capital paulista, da Marginal Tietê. De acordo com a CET, são 117 quilômetros de lentidão, principalmente na região sul. Atenção também para o rodízio de placas, hoje com os finais 7 e 8. O metrô está operando normalmente. E segundo a CPTM, somente a linha 13, Jade, tem as operações encerradas. Então vamos com calma e muita paciência. E já vamos correr para a internet, lá para o nosso portal R7, saber o que a turma está comentando, compartilhando no Tendências. A gente começa com o futebol, lá no Twitter. Marcelo bate recorde de minutos sem levar gol pelo Grêmio. Ó, o pessoal está comemorando a ótima fase aí do time. E a gente fala agora do Rodrigo, que é mais uma prova de que drible virou o vilão do futebol. Ó, opinião boa aí sobre o jogo, então corre pra lá para saber por que o drible agora é vilão. O pessoal gosta de ver, é uma jogada bonita aí de se olhar. A gente continua com o futebol, dessa vez no Google, a ferramenta de pesquisa. Liverpool está na final da Liga dos Campeões depois de 11 anos. E Roma venceu por 4-2, mas não foi o suficiente, ó. Final zona, jogaço que vem por aí, não dá pra perder. E agora a gente desce e volta lá pro Google. Barracão de escola de samba pega fogo na zona norte do Rio. Isso é notícia que ontem, durante a manhã, a gente conseguiu repercutir por aqui também. E lá você encontra todos os detalhes atualizados. E a gente volta pro futebol ainda na ferramenta de pesquisa. Torcida não perdoa. Defesa de lateral do Liverpool. Aí é claro que o pessoal não perdoa mesmo, fez meme. Corre pra lá que tem um mais engraçado que o outro. E a gente termina com lá no Twitter, falando do Facebook. Consultoria envolvida no escândalo do Facebook encerrará as atividades. Vale lembrar que essa polêmica toda é porque milhões de dados aí foram vazados. Mark Zuckerberg foi para a corte, precisou fazer uma declaração daquelas, mas parece que agora a coisa está se ajeitando. Será que vai? Eu já quero pedir a sua participação aqui no nosso jornal. A turma já está colocando o nosso telefone na tela, manda o seu recado, a sua foto, o seu vídeo, fala que está assistindo o nosso jornal, da onde você é, comenta o que pretende ver na edição de hoje. Claro que eu vou ler tudo aqui durante a nossa edição. O telefone é o 16, aí o nosso DDD, o número é 997627961. Corre que eu tô lendo tudo e quero falar aqui, ó, no Alerta Brasil de hoje. Eu vou pro intervalo que é muito curto, não sai daí que daqui a pouco eu tô de volta. Já tô de volta, acerta o seu relógio junto com o meu, agora 9 horas e 7 minutos. E a gente fala de um desdobramento da Operação Lava Jato que investiga a ação de doleiros. A Polícia Federal cumpre agora de manhã 45 mandados de prisão. Segundo as investigações, o doleiro Dário Messer, apontado como principal doleiro do país, seria o chefe de um esquema de corrupção que acontecia em 52 países. Hoje, Dário está no Paraguai. Por isso, a Polícia Federal também cumpre mandado de prisão por lá. A operação também acontece em São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. Os doleiros integravam um sistema chamado Bank Drop, um sistema que unia doleiros pelo mundo inteiro. A autoridade que recebia propina depositava o dinheiro na conta de um doleiro. Esse doleiro convertia o dinheiro em notas estrangeiras. O esquema movimentou mais de R$1,5 bilhão de reais.
Ao todo, são 43 ordens de prisão preventiva no Brasil e 6 de prisão preventiva no exterior, 4 de prisão temporária e 51 mandados de busca e apreensão. A denúncia foi baseada na delação de doleiros que trabalhavam para a organização criminosa chefiada pelo ex-governador Sérgio Cabral. Daqui a pouco tem mais atualizações de tudo isso para você, porque é um esquema gigantesco. E depois de mais de 48 horas do desabamento, os bombeiros mudaram as estratégias de buscas. Os maquinários pesados que eram evitados até então passam agora a ser usados. A chance de encontrar vidas é quase zero, mas claro que ainda há esperança. Até as 3 horas da madrugada, para quem via de fora, parecia que o trabalho não tinha evoluído. Os escombros no mesmo lugar. As máquinas apenas no entorno em busca da caixa de energia, porque ainda há chances da região estar energizada. Os bombeiros resfriando o local e cães farejadores procurando por possíveis vítimas. Isso para quem via de fora, porque durante o dia o trabalho evoluiu sim. Embaixo dos escombros existe subsolo e os bombeiros conseguiram chegar até ele. Encontramos colchões, um colchão, um armário e tem fogo. Então a possibilidade da vida ela é muito remota. É possível? É, mas é remota, é improvável. Tanto para as buscas quanto para o mapeamento do lugar, o Corpo de Bombeiros também usou drones. Mas isto durante o dia, porque quando está escuro, o objeto já não tem tanta eficácia. Tudo mudou quando o relógio marcou 3 horas da manhã, o horário exato em que o prédio desabou na madrugada do dia 1º. As equipes de busca às vítimas e as de combate ao incêndio se reuniram e decidiram mudar a estratégia. O maquinário pesado, até então evitado porque poderia machucar um possível sobrevivente, passa agora a ser usado. Isso não quer dizer que a gente não vai ter cuidado com as possíveis vítimas. Então as equipes BREC estão dispostas no terreno, acompanhando seletivamente o trabalho das máquinas. Apesar das buscas continuarem, a chance de achar alguém vivo é quase zero. As condições de desabamento, de incêndio a mais de 600 graus, as 48 horas findadas são condições incompatíveis com vida. Existe ainda a preocupação com o outro prédio que também pegou fogo. A Defesa Civil esteve no local e esvaziou a caixa d'água para diminuir a carga sobre ele. Mas ainda existe o perigo de desabamento. Até agora, 2 toneladas de donativos chegaram à Defesa Civil e à Assistência Social. Nesta madrugada, 180 pessoas foram levadas para abrigos. A solidariedade continua fazendo um efeito danado. E o Ministério Público Federal abriu uma investigação para saber quem é o responsável pelo desabamento do prédio no centro de São Paulo. O MPF recomendou em novembro que o governo federal reformasse esse prédio. O caráter dessa reforma, segundo o relatório, seria emergencial. O governo respondeu na época que priorizou a destinação do imóvel à Prefeitura de São Paulo, que manifestou interesse em instalar equipamentos voltados para as atividades culturais. A reforma estrutural do edifício Wilton Paes de Almeida não foi feita e ele veio abaixo depois de pegar fogo em pleno feriado aí do dia 1º de maio, como você acompanha desde o início da semana. E claro que a gente vem trazendo e continua aí falando disso tudo para você. Familiares e amigos relatam o desaparecimento de moradores do prédio que desabou no centro. Os bombeiros ainda buscam possíveis vítimas nesses escombros, como você viu. Uma mãe e 2 filhos gêmeos são alguns dos que não são encontrados desde que o fogo destruiu o edifício. Seu Antônio vê no celular a última mensagem trocada com a ex-mulher Selma. Foi às 6 da tarde no dia anterior ao acidente. Ela disse que ficaria em casa naquela noite. Depois, seu Antônio não conseguiu mais falar com ela. 6 horas da manhã eu já comecei a ligar, já não funcionava mais, só dá a caixa de mensagem. E aqui também você já procurou em todos os lugares, não encontrou? Notícia nenhuma. Já fui na assistência social, eles falaram que está dando com desaparecida. Assim como Antônio, Cleiton também está preocupado. Ele trabalha com Selma, que é catadora de papel, e acha que ela estava em casa na hora do acidente. Tem palavra, do jeito que todo mundo está procurando ela, muitas pessoas, tinha muita amizade, trabalhava de domingo a domingo, cuidava das crianças, batalhadora, guerreira. Tem ideia se ela pode estar nos escombros? Você acha que ela estava em casa ou ninguém sabe? Não, ela estava em casa. Ela estava na casa dela, tá sim, estava sim. E se ela tivesse conseguido sair, ela estava aqui lutando. Os amigos não encontram nem Selma, nem os 2 filhos gêmeos dela.
Aproximadamente 150 famílias moravam nesse edifício, só que é muito complicado estimar quantas delas estavam no prédio no momento em que ele desabou. Isso porque não havia um controle de quem entrava e de quem saía. O fato é de que as pessoas que estão aqui estão sentindo falta de parentes e de familiares. O Celso estava desesperado à procura da namorada Joana. Ele tem esperança de que ela não estivesse no edifício. Teve uma amiga dela que falou que ela veio no prédio lá para 5, 6 horas da tarde, pegou as coisas e saiu. Tomara que tenha acontecido isso, né? Pode ser que ela não estivesse no edifício, então. Pode ser, Tomara que seja isso. Tomara que Deus tenha abençoado que ela tenha saído. Porque se ela estivesse dormindo, né? O Gerivaldo é ex-porteiro do prédio e conhece muita gente que morava lá. Ele acha que há mais pessoas nos escombros. A lista é na média de 40 pessoas. Agora, de nome, tem o Ricardo, Selma e seus 2 filhos gêmeos. Uma senhora chamada Leontina, que usava bengala, um senhor aposentado que morava no 7º andar. Conforme conversávamos com os moradores, mais nomes de possíveis vítimas surgiam. Tem a minha amiga Thelma e a mãe da minha amiga, da Vaneidinha, a Eva. E o Luiz. A única certeza dos bombeiros é sobre o desaparecimento de Ricardo Oliveira Galvão Pinheiro, de 39 anos. Ele é tido como herói por ter ajudado muita gente a sair do prédio. Mas quando os bombeiros tentaram resgatá-lo, o edifício desmoronou. Como que era o Ricardo? Era um cara mais gente fina que tinha no prédio, entendeu? Ele era um atleta de patinação, paulistano, trabalhador, entendeu? Todo mundo gostava dele pelo linguajar dele, que ele tinha um papo direto, ele era muito sincero no que falava, humilde. Isso aí não tem mais como apagar da mente, entendeu? É difícil falar, é difícil. É preciso, claro, ter esperança. Ainda nessa edição, novas informações sobre as investigações do incêndio e desabamento aí do prédio. Eu só quero fazer mais um último apelo, desde ontem eu estou comentando isso. Se você passa por São Paulo ou então está nessa região e possa ajudar de alguma forma essas pessoas, levando um mantimento, roupa, coberta, enfim, toda ajuda nesse momento é muito, mas muito bem-vinda. Vale lembrar que até esse instante nenhuma morte foi confirmada. É claro que com esse cenário que você acompanha aqui comigo, é difícil acreditar que algum sobrevivente ainda vai ser encontrado. Ontem nós também dissemos aqui durante a Alerta Brasil, os bombeiros trabalhavam com um número de aproximadamente 44 nomes. Isso não significa que essas pessoas estão ali sobre os escombros, mas elas moravam lá e até agora não há qualquer tipo de informação. Então a gente, claro, que vai atualizando tudo isso com você com muita calma, porque as informações vão chegando a todo momento. E policial civil é morto numa operação contra o tráfico de drogas a 60 quilômetros de Porto Alegre. Ele foi atingido ao se aproximar de um sítio onde iria cumprir um mandado de prisão. Barreiras foram montadas pela polícia nas estradas do Vale do Caí. A movimentação surpreendeu os moradores. Estava lá numa outra chácara que a gente tem, estava tirando umas frutas. E aí até a polícia bateu lá, mandaram levantar as mãos e coisa, a gente não ficou apavorado, né? Mais de 100 policiais civis e militares participam do cerco a 2 criminosos que eram alvo de uma operação. Até escolas foram fechadas por medida de segurança. A operação foi aqui neste sítio, onde estava escondido o líder de uma quadrilha do tráfico de drogas. Quando a polícia chegou perto da casa, foi recebida com tiros de fuzil e um inspetor foi atingido. Leandro de Oliveira Lopes, de 30 anos, morreu no hospital. O tiro perfurou o colete à prova de balas, que deve passar por uma perícia. Ele ingressou na Polícia Civil no final do ano passado. Era casado e pai de uma menina de 8 meses. Agora, policiais estão em busca dos integrantes da quadrilha. As aeronaves estão sobrevoando a área, tem equipamentos especiais para ver se a gente consegue localizar esses 2 indivíduos. Agora uma atualização. A polícia já identificou o atirador que matou o policial civil Leandro de Oliveira Lopes. De acordo com a investigação da polícia, Valmir Ramos, de 42 anos, foi quem atirou nesse policial. Ele ainda está foragido. Valmir é procurado por envolvimento em vários homicídios na cidade de Nova Santa Rita, na região metropolitana de Porto Alegre. O tiro que atingiu Leandro, como você viu, perfurou o colete à prova de balas, que deve agora passar por uma perícia. O corpo dele vai ser enterrado hoje em Guaíba.
As buscas pelos criminosos continuam por terra e também hoje em toda aquela região da mata onde tudo isso aconteceu. E um capitão da Polícia Militar foi morto agora de manhã em uma avenida de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele chegava ao batalhão para trabalhar quando foi baleado. Bombeiros chegaram a ser acionados para ajudar no socorro e mandaram uma ambulância ao local. Mas o oficial já estava morto. O nome do policial ainda não foi informado e ninguém foi preso até agora. E agora você vai acompanhar o sofrimento que uma notícia falsa provocou em desempregados. Eles fizeram fila de ofertas, isso para procurar um emprego que não existia. Teve gente que até viajou de outro estado na esperança de conseguir aquele trabalho que procura há muito tempo. Acompanha aqui comigo. A longa fila se formou ainda durante a madrugada, todos atraídos pela promessa de emprego. Cheguemos aqui 2 horas da tarde de ontem, tomando chuva, arriscado aqui, passei uma noite toda. A informação era de que havia 300 vagas na construção civil para uma obra do BRT de Salvador, o sistema de ônibus rápido. Mas era uma notícia falsa, espalhada por mensagens de celular, que acabou tirando a esperança de muita gente. Revoltados com o boato, os trabalhadores resolveram fechar o trânsito. Ônibus ficaram presos e a polícia militar foi acionada. A multidão só se dispersou após a chegada de mais policiais militares. Seu João, de 62 anos, veio de Sergipe para Salvador em busca de trabalho. Depois da confusão, voltou para casa frustrado. Para quem teve a carteira de trabalho assinada pela última vez em 2015, restou o desejo de que uma chance real de trabalho surja logo. É a coisa mais que eu quero nessa vida. Fechar minha carteira e ter meu dinheiro mesmo digno. Tem gente que é maldosa, que é ruim. O que você viu aí durante essa reportagem, alguém, ainda não se sabe quem, começou a espalhar uma notícia através de um aplicativo de mensagem, um WhatsApp, esse que todo mundo usa o tempo todo. E aí o pessoal foi lá para a cidade para tentar encontrar essa vaga aí no setor da construção civil e quando a turma chegou lá, descobriu que era uma mentira, que não tinha nenhuma vaga disponível. Aí virou essa confusão gigantesca. Como você viu durante a reportagem, teve gente cruzando o estado para conseguir essa vaga. As pessoas dificilmente conseguem juntar um dinheirinho, pegam um ônibus para ir lá. Agora, quem sabe eu não consigo esse emprego. E ao mesmo tempo tem gente do outro lado lá do celular rindo dessas pessoas. Porque é muita maldade você espalhar algo como isso. É claro que é preciso ter uma atenção redobrada quando você recebe uma mensagem no celular. Aquela história que a gente ouvia há muito tempo, não vai confiar em conversa de estranho, continua valendo. Não dá para ficar repassando também mensagem através do WhatsApp, achando que é verdade absoluta. E a gente sabe que acontece muito isso, principalmente nos grupos. É claro que nem todo mundo é maldoso, às vezes a gente quer ajudar uma outra pessoa, mas não sabe de onde essa informação veio. Então é preciso ter atenção e também menos maldade aí no coração. Você vai ver agora uma escola infantil que não tem janelas. As paredes estão mofadas e a sala de aula fica numa garagem improvisada. Os alunos são crianças entre 2 e 7 anos de idade que moram na região metropolitana de Belo Horizonte. É até difícil de acreditar, mas essas imagens são de uma sala de aula, improvisada na garagem de uma casa. As cadeiras são de plástico, frágeis. As pilastras dificultam a visão das crianças. A professora está dando aula na garagem, não tem uma janela. O menino está tossindo desde a hora que entra, desde a hora que vai embora. O pai não está sabendo da situação da escola, a escola está toda mofada. A escola funciona improvisada em uma casa. No imóvel são 2 banheiros, um em cada andar, divididos entre professores e alunos. Apenas um banheiro para professores, né? Tanto masculino e feminino, como para as crianças. Um banheiro na parte de cima e um na secretaria. Não há local para o recreio. Esta é a única área livre do imóvel. A Fernanda é mãe de uma aluna que estuda na garagem improvisada. As crianças adoecem demais, que a escola toda mofada, além de ser suja. No imóvel estudam crianças de 2 a 7 anos. E atrás desse portão fica a garagem que foi improvisada como sala de aula. A gente vê que há apenas 4 buracos para ventilação. De acordo com pais e professores, o imóvel foi alugado há 2 anos. O anexo funcionava em uma casa aqui perto, ainda menor que essa. Este professor afirma que já denunciou a situação para a Secretaria de Educação. Como é desumana a situação da escola, mas não tivemos solução. Nós tentamos entrar no local e conversar com uma funcionária, mas não tivemos autorização. A gente pode ter acesso ao local? Olha, responder você só a Secretaria de Educação.
A gente não pode mostrar a estrutura? Não posso permitir. Até para chegar à escola, que fica no bairro Soares, é difícil. A rua é toda esburacada. Sem estrutura para um ensino adequado, professores e pais pedem socorro. Para nós não tem condições de pagar particular, nós temos que aturar isso aqui. A Secretaria Municipal de Educação de Ribeirão das Neves disse que o anexo da escola municipal funciona em uma casa alugada e adaptada e que não há previsão das crianças serem transferidas para outra unidade. Também não dá para falar de qualidade de ensino numa situação como essa. Você viu ali durante as imagens, é uma garagem adaptada que virou uma sala de aula. Não tem janela. O que nós mostramos aí durante a reportagem toda são buracos ali, 4 que eu consegui contar na parede, onde o ar entra e sai. E ao mesmo tempo, ó, as crianças amontoadas, uma pertinho da outra. Você viu aí também um pai dizendo que não tem condição de pagar uma escola melhor para o filho. E por enquanto tem que aturar isso aí, esse cenário horrível de se ver. A gente fala tanto de melhora na educação, mas a gente está em 2018 e vendo cena como essa daí. Não dá para acreditar e a gente não quer acreditar. Mas infelizmente, quando o pai não tem condição, a mãe não tem, acaba se sujeitando a isso. Infelizmente não dá para deixar o filho em casa, porque o pai ou a mãe, todo mundo tem que trabalhar e tem que deixar o filhinho aí, ó, nessa garagem, que isso é garagem, não é uma sala de aula. Não dá para chamar isso aí de um cenário escolar. E deveria ter deixado a equipe de reportagem entrar para mostrar como é lá dentro. Já que não tem nada a esconder, mostra aí a improvisação que foi feita. Porque é difícil ver uma criança tão pequena sofrendo aí já desde tão cedo. E o corpo de um jovem brasileiro está retido há quase um mês na Argentina. Ele teve um infarto, mas a justiça exige uma investigação sobre a causa da morte. Agora você acompanha isso na reportagem junto comigo. Já são 28 dias de sofrimento e angústia. Ele acabou de tomar banho na hora de pentear o cabelo. Ele veio a óbito. Marcos Paulo tinha 21 anos e queria ser médico. Se mudou para a Argentina para fazer o curso depois de algumas tentativas frustradas no Brasil. Neste vídeo, ele aparece em Buenos Aires feliz com a conquista ao lado de amigos. Mas no primeiro dia de aula, o sonho foi interrompido. Marcos morreu vítima de infarto. O corpo ainda está no IML de Buenos Aires. Nesse momento, o que a gente mais quer é fechar o ciclo, sepultar dignamente. A explicação para tanta demora é uma lei argentina que prevê que o corpo de estrangeiros mortos no país tem até 30 dias para serem liberados. A lei é uma proteção para esgotar as possibilidades de um suposto crime e impedir que o assassino fique impune. Nós estamos pensando como somente os familiares brasileiros que estão encarando o caso como uma morte natural. Mas se for uma morte provocada? Todos os documentos solicitados já foram entregues, mas a família continua enfrentando burocracias. Um exame toxicológico atestou que Marcos Paulo não ingeriu álcool nem drogas e que a causa da morte foi natural. O Itamaraty informou que acompanha o caso. Os custos para trazer o corpo serão bancados pela família e devem chegar a R$20 mil. Dona Maria só quer ter o direito de se despedir do filho. Não deixa chegar o Dia das Mães para eu receber o corpo do meu filho como presente, não. Nossa, que tristeza, não dá nem para imaginar isso aí. É claro que a gente também tenta entender um pouco da lei argentina, que quer esgotar, como você viu aí, todas as possibilidades de que um crime tenha acontecido. Mas aí todos os laudos apontam, melhor dizendo, uma morte por causa natural. A gente espera aí que esse sofrimento acabe o quanto antes, para essa mãe, para o pai, enfim, para a família toda. E a morte de uma brasileira que vive na Austrália mobiliza a polícia de Sydney. O corpo da mulher foi encontrado perto de um rio. E agora você vê na reportagem. Cecília Haddad, ou Cissa, como era chamada pelos amigos e pela família, era carioca e tinha 38 anos. O caso está sendo tratado com destaque pelas TVs australianas. O corpo foi encontrado no domingo de manhã, neste rio, no subúrbio de Sydney, numa área movimentada. Investigadores disseram que não havia sinais de violência, mas descartaram as hipóteses de afogamento ou suicídio e trabalham com a hipótese de assassinato. O carro da brasileira foi encontrado no próprio domingo, a alguns quilômetros dali, numa estação de trem. A polícia analisa imagens de câmeras para descobrir quem deixou o carro no estacionamento.
Cecília tinha ido morar na Austrália há 11 anos para trabalhar no setor de mineração. Há 2 anos, depois de separar do marido, ela se mudou para Sydney e abriu a própria empresa de consultoria em logística. Cecília Haddad foi vista pela última vez num churrasco na sexta-feira à noite. No sábado pela manhã, ela falou pelo telefone com os amigos. Agora a polícia procura o ex-namorado, também brasileiro, que teria estado com ela nos últimos dias. Segundo a investigação, o homem teria embarcado para o Brasil no fim de semana. O ator Fábio Assunção se envolveu em mais uma confusão e foi preso em São Paulo hoje de manhã. A repórter Marcela Varasquim está na delegacia, onde o ator também foi encaminhado e nos traz os detalhes. Houve um princípio de confusão dentro da delegacia porque o ator Fábio Assunção queria falar com a imprensa, queria dar a sua versão a respeito desse acidente. Só que o advogado dele e também os policiais estavam orientando o ator para que ele não falasse com a imprensa. Mesmo assim, ele saiu agora há pouco e a gente conseguiu falar com ele. Ele abaixou o vidro do carro e deu algumas palavras para a gente. O carro dele está bem aqui em frente à delegacia. É esse o carro que ele estava dirigindo no momento em que ele se envolveu nesse acidente. Esse carro ficou pouco danificado. A gente pode ver aqui na lateral do veículo, olha só, principalmente na lanterna no carro, que ele ficou danificado. Ou seja, o ator Fábio Assunção bateu na lateral de outros 2 veículos. Esses 2 carros eram dirigidos por motoristas de aplicativo. E por causa desse choque, esses 2 veículos acabaram também batendo contra outro que estava estacionado nessa rua. Os policiais, então, receberam o chamado para essa ocorrência, foram até o local, que fica no Jardins, uma área nobre aqui da capital paulista. Chegando lá, viram então que era o ator Fábio Assunção. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, não quis então fazer esse teste, só que os policiais me relataram que ele estava sim com sinais de embriaguez. Então o ator Fábio Assunção foi preso, foi encaminhado para essa delegacia onde nós estamos aqui na frente agora, na área nobre aqui da cidade de São Paulo, onde houve todo esse princípio de confusão. Então ele prestou depoimento aos policiais, nós pegamos a imagem dele no momento em que ele estava dentro da delegacia. Os policiais levaram ele em várias salas, de uma sala a outra, para prestar esse depoimento. Nós pegamos a imagem do ator, ele está barbudo, ele estava com um moletom azul e também com uma calça quadriculada, e falou com a gente, então, no momento em que ele saiu, e nós conseguimos, então, pegar algumas palavras dele. Vamos ver. Cara, foi um acidente de trânsito e, tipo, fui trazido pra cá sem vítima, sem nada. Ele se negou a fazer o teste do bafômetro, isso é um direito dele, né? Mas nós conversamos com o tenente da Polícia Militar que atendeu essa ocorrência no momento em que ela aconteceu e ele nos relatou que sim, Fábio Assunção apresentava sinais de embriaguez. Inclusive, quando ele chegou aqui na delegacia, onde nós estamos aqui na frente, nessa área nobre aqui de São Paulo, ele sim também apresentava esses sinais. Isso porque ele chegou bastante alterado por aqui. E também por isso, muito possivelmente, os advogados e o próprio delegado não queriam que ele falasse com a imprensa, justamente por apresentar esses sinais de embriaguez. E como você bem disse, não é a primeira vez que ele se envolve nesse tipo de ocorrência. Em julho do ano passado, no estado do Pernambuco, ele acabou também se envolvendo em uma confusão e ele foi preso por desacato à autoridade. Só que ele acabou pagando uma fiança e acabou sendo solto. A gente não sabe ainda o que vai acontecer daqui para frente. Ele já foi conduzido para fazer exames no ML. A princípio ele tinha se negado a fazer esses exames, mas como nós mostramos agora há pouco, ele saiu com a viatura da polícia junto com os policiais e nós conseguimos falar mesmo rapidamente com ele. Ele deu essas palavras para a gente porque ele sim queria falar com a imprensa, mas os policiais acabaram acelerando o veículo para que a gente não pudesse conversar mais com ele. Mas foi bem isso que ele falou, foi apenas um acidente de trânsito. Pois é, como você ouviu aí a Marcela dizendo, o Fábio Assunção foi levado para a delegacia depois de um acidente. O policial que atendeu essa ocorrência disse que ele apresentava sinais de embriaguez. O ator se recusou a fazer o teste do bafômetro. Então, Fábio, se realmente estava bêbado, sabe que não dá para pegar no volante. Aí, ó, acaba acontecendo isso aí. Por sorte, nenhuma tragédia foi registrada. E a situação difícil das famílias desabrigadas no incêndio é igual à de milhares de moradores de rua que sonham com um lugar para morar nas grandes cidades do país. Em São Paulo, a população que não tem onde viver também não para de crescer. A reportagem é de Leandro Calisto e Catarina Hong.
sozinhos ou em grupo. Eles compõem o cenário da metrópole. Estão bem aqui, mas nem todos querem ver. São a prova de que há algo de muito errado na maior cidade brasileira. A refeição é incerta. A proteção é de papelão. Cada cena de abandono esconde uma história de desengano. Eu não estou aguentando serviço mais, né? Com a idade que eu tenho, não aguento serviço mesmo. E também não tenho estudo para alguma coisa, né? A falta de emprego, de oportunidade para as pessoas, né? E também as pessoas se entregam no vício, da bebida, da droga. Mais da metade da vida de Vanessa foi na rua. É ali que ela enfrenta fome, frio e medo. Foi na rua também que sofreu violência sexual 4 vezes. Ser mulher, tá na rua, ter os outros homens para mexer e acha que por ser mulher, tá na rua, tá vulnerável a tudo, a todos. Então... Quem caminha pela cidade de São Paulo muitas vezes tem a impressão de que o número de pessoas morando nas ruas aumentou. E é bem provável que isso seja uma realidade. Desde 2000, ano em que foi feito o primeiro censo com moradores de rua em São Paulo, a quantidade de pessoas que vivem nessa situação só cresceu. Eram 8.700 naquele ano. Em 2015, quando foi feito o último censo, já era quase o dobro, pouco menos de 16 mil. Um crescimento médio anual de 4%. Seguindo esse cálculo, hoje já teríamos mais de 17 mil pessoas sem lar nas ruas de São Paulo. Está na hora da gente pensar em um conjunto de políticas que vão um pouquinho além do que está sendo feito agora. A tragédia que ocorreu é uma boa referência para você dizer, olha, até agora a população em situação de rua foi muito pouco contemplada com políticas habitacionais. Aumento do desemprego, redução do salário real, déficit habitacional, drogas, alcoolismo. A pesquisadora explica que as razões são as mais diversas, assim como o perfil do morador de rua. A população de rua é uma expressão clara da pobreza. Viver na rua pode ser a única opção e dificilmente é a desejada. Qual que é o seu sonho, Genaro? Eu não tenho mais sonhos, falar para o senhor. O senhor tem algum sonho? Não tenho, não. Vanessa ainda sonha. Ter um pedacinho de chão para poder chamar de meu, uma casa, um barraco, qualquer coisa. Ela, que divide a rua com Anderson, agora quer mais. Por ela, pelo marido e por quem está por vir. Tenho o sonho de tirar minha mulher e dar um futuro melhor para os meus filhos, que ela está grávida de gêmeos. Não quero esse futuro para eles. É o fim dos cabelos brancos sem uso de tintura. Shampoo e condicionador Francisco Alves irão trazer a cor natural dos seus cabelos. O shampoo e o condicionador Francisco Alves irão suprir o seu tinteiro biológico sem uso de tintura. Vale lembrar, não é tintura. Se seus cabelos são loiros, eles voltarão a ser loiros. Se seus cabelos forem pretos, voltarão a ser pretos. E é um produto de resultado gradativo. Então, não perde tempo, ligue agora mesmo para o 011 5585 4000. Dá só uma olhada. Cabelos brancos? Nunca mais! Você arranca este ou aquele, mas a raiz branca está lá. E você acha que precisa recorrer a tinturas químicas? Esqueça isso! O shampoo e condicionador escurecedor Francisco Alves vai trazer a cor natural de volta ao seu cabelo. Não é mágica, não é tintura. Quando o tinteiro natural enfraquece, o cabelo branco aparece e você envelhece. Usando o nosso shampoo e condicionador escurecedor, você traz de volta a cor natural do seu cabelo. Ligue agora e peça o seu tratamento. 11 5585 4000. Então não perde tempo, ligue agora mesmo para o 011 5585 4000. E 3 em cada 10 trabalhadores vendem o famoso vale-refeição para conseguir um dinheirinho extra. O problema é que isso é crime e pode ser motivo até de demissão. Dá só uma olhada nessa reportagem. No centro de São Paulo, a oferta está por toda parte. Compra a refeição? Compra. Nosso produtor vai até o local indicado, dentro de um prédio. Entra na fila, onde outra pessoa já está negociando a venda do ticket.
Quem compra, cobra uma comissão. O percentual está ali. 16% também é nesse, na refeição? Nossa equipe vai a outra rua no centro e olha só a reação do homem que cuida da placa com o anúncio quando nos vê chegando. Uma pesquisa aponta que 13 em cada 10 trabalhadores já trocaram o ticket refeição por dinheiro, pelo menos uma vez. 14% dos entrevistados disseram fazer isso com frequência. Tinha que vender um ticket para acrescentar na renda, né? A gente ficava alguns dias até sem comer. Os vales para a refeição são previstos em lei como uma forma de garantir que os trabalhadores se alimentem adequadamente. E para conceder o benefício, as empresas têm incentivos fiscais. Por isso, é ilegal usar os tickets com outra finalidade. Esse valor ele não está sendo tributado, né? Ele é um valor que não tem incidência de imposto, não teve contribuição previdenciária. Então você acaba fraudando, né, a finalidade desse benefício. O Ministério Público Federal diz que a venda do vale pode ser considerada estelionato e é motivo para demissão por justa causa do funcionário. E quem lucra com a compra dos tickets também comete crime. Ele está comprando um vale-refeição para utilizar como crédito para outras finalidades totalmente diferentes, divergentes do que a alimentação em si. Está fazendo disso um negócio, né? Totalmente ilegal. Você que está acompanhando o Alerta Brasil, fica esperto. O que você está fazendo com o seu ticket de alimentação, vale-refeição? Não dá para bobear. Você viu ali que quando a equipe de reportagem chegou, o senhor pegou a placa que estava lá durante o dia, exposta para quem quisesse ver e saiu correndo. Aí ficou esperto, aí o medo apareceu. Eu vou pedir para o pessoal colocar o nosso WhatsApp aí na tela, porque eu quero saber a sua opinião em relação a isso. Como você viu durante a reportagem, é crime vender o seu vale-alimentação, o seu ticket, enfim. Isso não pode ser feito. Você pode ser demitido, pode aí ficar sem o famoso ganha-pão e sem o vale-alimentação. Vai perder tudo. Manda a sua opinião para o nosso WhatsApp. Você concorda com essa lei? Discorda? Que a gente comenta aqui durante a nossa edição do Alerta Brasil. Tem muito mais ainda hoje para você. E fique esperto. Cuidado com o seu ticket aí e também com o que você está fazendo com ele. Eu vou fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu tô de volta. Tem muito mais para você que está aqui comigo na tela da Record News. Até mais. E eu já tô de volta, acerta o seu relógio, e agora 9 horas e 43 minutos. E agora você vai conhecer uma história curiosa e muito polêmica. Quem vai contar para nós é a Milena Macedo, que já está aqui com a gente, ela que vem lá de Campos do Rio de Janeiro. Milena, um ótimo dia para você. Fazia tempo que a gente já não conversava, mas você está voltando com uma história que é sensacional, não é? É verdade. Um ótimo dia para você também, Rafael, para todos que nos acompanham no Alerta Brasil. Bom, é uma história muito inusitada que aconteceu em Rio das Ostras, na Baixada Litorânea, porque geralmente as pessoas costumam ter o quê? Gatos, cachorros como animais de estimação. Mas a gente vai conhecer agora a história da porca Juju. Acompanhe na reportagem. Juju leva uma vida de rainha. Entre os cães e gatos, quem manda é ela. E pensa que ela fica num chiqueiro? Que nada, a porquinha se refresca mesmo na banheira e basta a mãe chamar para ela sair correndo. Ela caminha pelo quintal com a Laís para se exercitar. A alimentação é regrada, baseada em frutas, legumes e verduras 2 vezes ao dia. E carinho é o que não falta por aqui. Eu penso na Juju como se ela fosse um cachorrão, assim, um cachorrão de 120 quilos, entendeu? E ela é muito querida aqui em casa por todos nós, por mim e para o meu pai, e ela é muito amada. Essa amizade entre a Laís e a Juju começou em 2015 em uma viagem ao interior de São Paulo. A Laís e uma amiga foram a uma fazenda de criação de microporcos. Na verdade, era a amiga da Laís que queria uma porquinha, mas foi ela que olhou o animal e se encantou. Foi paixão à primeira vista. Mas esse convívio chegou a ser abalado e por muito pouco as duas não foram separadas. É que a Vigilância em Saúde de Rio das Ostras recebeu uma denúncia de que Laís criava porcos e, por lei, é proibida a criação de animais de corte para abate em meio urbano. A fiscalização bateu na porta de Laís. Ela foi intimada a se desfazer do animal. O caso foi parar na internet e gerou comoção. Nossa equipe recebeu essa denúncia, de criação de porcos aqui no local. Realizamos uma vistoria e depois foi constatado que não trata-se de criação de porcos,
e sim de um mini porco, já está numa fase adulta, mas é considerável pet. A porca segue na dieta, está saudável e, segundo esta veterinária, não há qualquer restrição para o convívio de Juju no meio urbano. O mini porco hoje é considerado como animal pet, então as pessoas podem ter sim, porque é um animal limpo. Quem denominou o porco animal sujo é o homem. Você viu aí, né, Rafael, como a porca Juju, ela é bem tratada, tem uma alimentação de verduras, legumes, muitas coisas gostosas, toma banho numa banheira, hoje ela está com 3 anos, pesa 130 quilos e houve realmente uma grande mobilização nas redes sociais, né, para que a Vigilância em Saúde autorizasse, liberasse, então, que a porquinha Juju permanecesse com a dona e eles foram lá, fizeram a fiscalização, conferiram mesmo que se trata de um animal pet, então tá tudo liberado. Essa convivência aí continua maravilhosa. Agora eu vou passar uma pergunta para você. Queria saber, você criaria uma porquinha de estimação em casa com uma porca Juju? Milena, eu confesso que nunca passou pela minha cabeça criar uma porquinha. Até porque eu moro em apartamento, então com certeza os meus vizinhos iam me expulsar lá do condomínio. Mas eu vou te falar uma coisa, eu tenho um ratinho, grande até, que chama Sebastião, que é uma figurinha também. Eu devia ter trago a foto dele para mostrar para todo mundo. E ele é uma gracinha também, já tá um senhorzinho de 4 anos. Mas essa porquinha é sensacional, ela tem uma banheira para ela faz atividade física, ela tem uma vida ali de luxo, né? Não dá para falar que ela tá vivendo mal. Legal, e ela atende pelo nome, muito interessante. É mais obediente que os próprios cachorros. A gente viu ali que a dona, né, já está acostumada, tem gatos, cachorros, mas o xodó da casa é a porquinha Juju. Que bom, né, Rafael, que essa história teve um desfecho, teve um final feliz para todo mundo. Pois é, valeu, Milena, obrigado pelas informações. Amanhã a gente volta com outra história. Pô, deixa a Juju tá lá tranquilinha. Você viu durante a reportagem que foi o homem que deixou o animal porco sujo. É uma situação bem diferente. Agora a gente muda de assunto, porque o jornalismo da Record localizou amigos do homem que por segundos não foi resgatado antes do prédio desabar. Ricardo Oliveira Pinheiro, que está entre os desaparecidos, morava num dos andares mais altos e teria ficado cercado pelas chamas ao voltar para salvar crianças do incêndio. O choque do amigo que viu a cena pela televisão. Muito forte quando foi hoje de manhã amigos e familiares me dizendo que era ele e fotos chegando pelas redes sociais, aí que caiu a ficha mesmo que era ele mesmo. Aí o coração partiu, né, cara? André acompanhou na tela o esforço dos bombeiros. Foi o sargento Diego quem ficou frente a frente com a vítima que tentava escapar do incêndio. O bombeiro conta que conversou com o homem durante alguns minutos e que estava tudo pronto para o resgate quando o prédio desabou. Eu abri a janela, consegui ficar de frente com ele, coloquei a lanterna para ele, sinalizei onde eu estava, me identifiquei para ele, falei que era do Corpo de Bombeiros, pedi para ele ficar calmo que a nossa equipe ia retirar ele de lá. O momento era de desespero, mas o sargento diz que não tem dúvida. O homem que esteve tão perto de ser salvo é Ricardo Oliveira Pinheiro, de 39 anos. Ele foi identificado pelas fotos nas redes sociais. Mas, por enquanto, não houve um reconhecimento oficial. Ricardo está na lista dos desaparecidos no incêndio. Aqui ele surge no alto do prédio que desabou, onde vivia nos últimos meses. Ricardo gostava de patinar com os amigos. Nestas cenas, mostra habilidade sobre as rodas. Ricardo nasceu na região de Sorocaba, no interior paulista, mas em 2008 mudou aqui para esta rua, em Guaianazes, na zona leste da capital. Foi dono de uma pequena loja e depois de um bar, que ficava bem aqui nesta esquina. Ele foi pai de 5 crianças de várias companheiras diferentes. Era conhecido na região como Ricardo Karatê, porque gostava de dar aulas de artes marciais. Alguns anos atrás, resolveu tentar a sorte e mudou da Zona Leste para a região central de São Paulo. Os antigos vizinhos da Zona Leste contam que nos últimos anos ele ganhava a vida descarregando mercadorias na região de comércio popular da 25 de março. André foi sócio de Ricardo no bar e se emocionou quando soube dos últimos momentos do amigo. Algumas testemunhas dizem que ele se arriscou para tirar crianças que estavam no meio do fogo. Ele era um pai que ele amava muito os filhos dele e devido ele ter visto aquelas crianças naquela situação,
Ele preferiu pôr a vida dele em risco e salvar aquelas crianças. Esta senhora cuidou de uma das filhas de Ricardo quando ele vivia na Zona Leste. Ela também assistiu à cena e, no momento, torceu para que ele tivesse conseguido escapar, mas logo percebeu que seria impossível. Com aquela bola de fogo lá caindo em cima deles, só Deus sabe. Triste demais. Bom, eu vou fazer um intervalo, daqui a pouco eu tô de volta, porque ainda tem notícia para você aqui no Alerta Brasil. Eu já tô de volta, acerta o seu relógio, agora 9 horas e 54 minutos. E criminosos invadiram uma empresa e estouraram um cofre. Isso aconteceu em Franca, no interior de São Paulo, e a gente vai para lá ao vivo agora conversar com o Tiago Valentim, que tem todas as informações. Tiago, bom dia para você. Conta aí para nós o que aconteceu por lá. Olha, conto sim, bom dia para você também, Algarte, bom dia a todos que acompanham ao vivo aqui o Alerta Brasil. Esses criminosos invadiram essa empresa aqui da Prefeitura de Franca durante a madrugada, viu, Algarte? Eles chegaram, renderam o vigia que estava na guarita sozinho, amarraram esse homem e aí foram até o prédio principal, onde estava o cofre. Lá esse cofre foi arrombado e os bandidos levaram cerca aí de quase R$2.000 de dentro deste cofre. Eles acreditavam, segundo o gerente que é responsável por essa empresa, que ali estaria o dinheiro do pagamento, já que ficou bem na troca do mês agora, né, no finalzinho do mês, comecinho da semana, mês novo, eles achavam que ali já estaria o dinheiro do pagamento dos funcionários, por isso eles aproveitaram para atacar durante a madrugada, mas levaram aí cerca de R$2.000. As imagens das câmeras de segurança foram passadas aí já para a polícia, que agora tenta chegar até esses suspeitos. O vigia ficou amarrado então por cerca de 3 horas e só pela manhã ele conseguiu se soltar e aí sim chamou a polícia, mas até agora nenhum suspeito foi encontrado, viu, Algarte? Uma ação audaciosa, mas os bandidos queriam muito mais dinheiro, viu? Pois é, Tiago, obrigado pelas informações, viu? Até amanhã. Nem o prédio da prefeitura essa turma está perdoando. E olha só, muita gente tem medo de tomar vacina contra a gripe. Eu confesso que fiquei com um pouquinho só, mas acabei tomando, que é melhor se prevenir. Só que nós conversamos com uma especialista para tirar algumas dúvidas sobre a imunização. Olha só. A segunda fase da campanha é destinada para as crianças até 5 anos. Vale a pena, né? Proteção contra o vírus, vale a pena. É importante, né? Tem que tomar, né? Gestantes e as mamães que ganharam bebê até 45 dias após o parto também devem se imunizar nessa etapa. Eu estou tomando vacina para gestante, a de gripe e a de tétano. E você acha importante se proteger, né? Você tem que se proteger 2 vezes. Isso, por mim e pelo bebê. A campanha continua até 1º de junho. Em São José dos Campos, o público-alvo é de quase 140 mil pessoas. A meta do Ministério da Saúde é vacinar 90% desta população. E atenção, a coordenadora de imunização destaca que a dose deve ser tomada todo ano. Todo ano, porque o vírus fica diferente. E mesmo assim, a vacina ela tem durabilidade para 1 ano. Ela não dura muito tempo, é 1 ano e para você poder tomar a nova vacina que vem com outro tipo de vírus. Os idosos e profissionais de saúde que não tomaram na primeira fase devem procurar as unidades básicas para se proteger contra a gripe. A influenza, né, a gripe é uma doença grave e que se você não tiver protegido, o quadro respiratório é tão intenso que você vai às vezes para internação e às vezes casos de óbito. Então a prevenção com a vacina é bastante eficaz. Já a terceira fase tem início no dia 9 de maio. Será voltada para as pessoas com doenças crônicas, detentos e professores. Muita gente está com dúvida se pode tomar a da gripe no mesmo dia que a da febre amarela. A doutora responde. Pode, assim, a febre amarela é uma vacina de vírus vivos atenuados, a vacina de influenza é uma vacina inativada. Então você pode tomar ou no mesmo dia ou num outro dia, pode ser um dia seguinte, 3 dias, 1 semana depois, não tem problema. Tem que se vacinar, aquele medo de agulha deixa para trás, tem que se prevenir, não dá para ficar esperando, daqui a pouco todo mundo fica gripado, aí ó, todo mundo correndo também
para a unidade de pronto atendimento para receber a vacina. Vamos antes, vamos com calma, gente. Eu estou recebendo algumas participações da galera que está comentando a nossa edição de hoje. Um deles é o Eduardo, de São Pedro, que fica no interior de Santa Catarina. Ele disse que é um absurdo a forma como os menos favorecidos estão vivendo aqui no nosso país. O Cláudio, de São Paulo, comentou sobre os vales refeições. Ele ficou impressionado aí com essa venda que nós mostramos durante uma reportagem. Bom, o Alerta Brasil de hoje está ficando por aqui. Eu quero mandar um abraço e um beijo para todo mundo que nos acompanha todos os dias. Também para o Júnior Benetton, lá do Rio Grande do Sul, para o Pedro de Betim, Minas Gerais, e para a esposa dele, a Regiane Viana. Um abraço também para Iracema de Teixeiras, lá do interior de Minas Gerais. Eu vou ficando por aqui. Amanhã, sexta-feira, eu estou de volta. Até mais!